Vou ensinar pra vocês como eu faço o frango desfiado. Aquele que eu mostrei no vlog passado. Então, esse é o jeito que eu mais gosto de fazer. Então, pra começar, aqui eu tenho 4 peitos sem pele. Já tirei a pele de todos. Aqui na panela de pressão eu já coloquei alho e uma cebola picada. E aí, o meu segredo, isso daqui, ó. Isso daqui é o caldo do frango que eu fiz na semana passada. Eu vou pegar esse caldo e colocar ali na panela antes de colocar o frango. Ó, eu coloco ele congelado mesmo. E quando essa água começar a ferver, eu coloco o frango. Eu não coloco o frango aqui na água antes de ferver, porque senão ela começa, quando ele começar a esquentar, ele vai começar a soltar aquela espuma branca por cima, e eu não gosto. E se você deixar a água ferver do frango e depois colocar o frango com a água fervendo, aquilo não acontece, tá? Então eu sempre faço isso. Coloco o alho, a cebola. Se eu tiver o caldo do frango guardado, eu já coloco aqui também, porque isso aqui dá um sabor absurdo. Porque tá tudo concentrado aqui, né? De todos os ingredientes que eu coloquei de tempero na semana passada, ele tá aqui. Então ele vai soltar nesse caldo e vai dar sabor ao meu novo frango. E aí, mais uma vez, depois eu vou guardar um pouco do caldo do frango pra próxima vez que eu vou fazer o frango desfiado. E assim eu faço todas as vezes, tá? Então vamos aguardar agora essa água começar a ferver pra gente colocar o frango. Ó, gente, já tá fervendo. E quando ele tá assim, eu vou colocando o frango. Eu coloco o frango inteiro, às vezes eu pico, deixo ele em tamanhos menores, mas tanto faz, tá? Isso é uma coisa que não influencia muito, porque ele fica bem cozidinho, então no final ele fica bem pequenininho de qualquer forma. Então eu coloco o frango aqui. E quando ele voltar a ferver novamente, eu vou e tampo. Quando estiver fervendo e a temperatura tiver chegado nesse frango, tá? Aí aqui eu já coloco o tempero da minha preferência. Então eu coloco sal, coloco páprica, coloco pimenta do reino. E aí é da sua preferência. Pode colocar tomate. Pode colocar açafrão. E aí eu vou colocando o tempero que eu mais gosto. Pode colocar cebolinha, pode colocar o que você quiser. Aí vai ser do seu gosto. Coloquei aqui pimenta do reino, a páprica doce e vou colocar essa folha de louro também, porque dá todo um gostinho especial no frango. E aí depois que começar a ferver, eu vou colocar a tampa e deixar na pressão aí por mais ou menos 30 minutos no fogo baixo. Bem tranquilinho, bem devagarinho ele vai cozinhando. E aí na hora que for para desfiar, eu venho aqui e mostro pra vocês novamente. Mas agora o próximo passo é começar a ferver, ó. Aqui eu já vou tampar e vou colocar na pressão. Ó, terminei aqui de cozinhar o frango, ele já deu uma esfriada. E aí ele fica assim, ó, como reduz, tá vendo? Aí ou você já pega o frango daqui e desfia na mão, ou você tira esse caldo e balança a panela de pressão que funciona também. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse caldo e vou guardar aqui pro a próxima vez que eu vou fazer frango. Pra eu ter sempre um caldo de frango guardado no freezer. Deixei ainda um pouco de caldo lá no fundo, porque eu quero que ele fique mais molhado mesmo, do que seco. E aqui, ó, balança, balança, balança. Agora, eu vou tirar essa panela daqui e vou passar essa daqui. Aqui eu triturei, eu amassei 4 dentes de alho. E por mais que eu tenha colocado
o alho na hora de cozinhar o frango, eu ainda sinto que ele, do jeito que tá, pra mim, ele não me agrada. Eu tenho que passar ele em mais um pouco de alho com azeite. Aqui você pode colocar cebola, eu não coloco, porque a cebola, se ela não tiver bem passadinha, pode estragar o frango. Pimentão você pode colocar também, só que hoje eu só vou colocar o alho, o azeite e mais um pouco de páprica pra dar mais cor, porque eu também detesto frango branco. Então vai ser isso. Então coloquei aqui no fogo, vou colocar o azeite. Vocês viram que na hora de cozinhar eu não coloquei gordura nenhuma no frango, né? Então agora é a hora que eu coloco o azeite. Eu coloco um pouco mais. E o segredo do frango, gente, é passar bem esse frango. Pra ele ficar aquele frango de coxinha, sabe? Que não tem aquele gosto de galinha, aquele gosto de frango bem suave, bem temperado. Eu só gosto de comida bem temperada. Então deixo ele dourar bem aqui. Se você for colocar cebola, tenta colocar a cebola bem triturada. Aí você coloca nesse momento a cebola e passa bastante ela, até ela também começar a dourar. Porque aí não tem risco de azedar o frango. Esse frango ele fica na geladeira por uma semana tranquilamente, na parte mais fria da geladeira, e não estraga. Ó, já dourou, agora eu vou colocar um pouco mais de páprica. Abaixo o fogo. E agora eu coloco o frango. E agora aqui eu vou passando esse frango, passando até ele descolar da panela e não ter mais resquícios de água no fundo. Também, como eu guardei um pouco do caldo, eu deixei ele aqui do lado. E se eu sentir que ele tá começando a ficar seco, eu vou colocando uns pinguinhos desse caldo, sabe? Então esse é o segredo. Você pode colocar também molho de tomate, que dá sabor também, fica gostoso. Mas hoje eu só vou fazer ele assim mesmo. Porque eu gosto de comer esse frango no pão, com queijo. Levo na marmita também. Então ter isso aqui na geladeira é ter ouro na geladeira, pronto pra comer a hora que você precisar. Sem precisar pensar muito no que comer. Fazer um lanche rápido ali, mas um lanche completo, né? Aí eu vou passando aqui, devagarinho. Tem que ter paciência pra fazer um bom frango, não adianta ter pressa. Se você tiver pressa pra fazer um frango desfiado, seu frango não vai ficar bom. Por isso que muita gente às vezes fala assim: ah, mas não azeda, porque frango é muito perecível. Se você não passar direito. Porque ele precisa passar muito, tirar toda essa água de dentro dele. E ele não estraga, gente. Nunca estragou um frango meu. E também é assim, né? Questão de armazenamento. Você vai tirar um frango pra comer, você não pode tirar ele e deixar fora da geladeira por muito tempo. Tira o que você precisa com o utensílio limpo e já devolve na geladeira. E imediatamente usou, guarda na geladeira. E não fica com ele muito aberto, a tampa aberta da Tupperware. Então também é questão de armazenamento. Eu vou ajustar o sal, colocar mais um pouquinho aqui de sal. Mais pimenta do reino, que eu gosto. Também revezo, coloco pimentão, coloco tomate, mas tudo bem fritinho, pra não ter perigo de azedar. Tampando. Aí quando ele aquece bem eu abro, mexo. Aqueceu bem eu abro, mexo, e assim eu vou até o final. Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, o frango já tá pronto. Ele tá bem sequinho, tá vendo? Quando você vai sentir que ele tá pronto, quando você começar a puxar ele do fundo da panela e ele vir como se estivesse descolando, assim, sabe? Sabe quando você faz uma massa e ela começa a descolar? Ela começa a vir como um bolo, assim, ó. Você vê que ele não tá mais com aquele monte de fio separado, ó. Esse é o ponto do frango. Pode ver que ele ficou bem desfiadinho. Mesmo eu tendo colocado o peito de frango inteiro pra cozinhar, ó como que ele ficou, bem pequenininho. Delícia. Então, é isso, tá pronto.
o frango do jeito que eu gosto, a forma de como eu faço, porque se você aí não gosta de frango, aquele cheiro de frango, ou aquele frango com cara de que o frango foi morto e tá cru ainda, faça dessa forma que você vai amar, porque eu também não gosto de frango branco, não gosto de frango com gosto de cru. E essa folha de louro eu vou deixar aqui, porque ela solta sabor, né? Mesmo depois que colocar na geladeira, ele vai ficar soltando sabor. Então é isso, gente. Tá pronta aí minha receita, ó. Perfeito.